Muito bem, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Deus los bendiga. Deus los bendiga e ora, glória a Deus. Eu quero meditar a palavra de Deus com os irmãos, amém, que estão no livro de João, capítulo 6, irmãos que estão aí com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, a palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que é imutável. A palavra de Deus é o farol para o navegante, a bússola para o nauta, e ela é mais afiada do que a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma, que penetra na divisão da alma e do espírito, e é apto para discernir as intenções do coração, e é viva e eficaz. Amém? João capítulo 6, versículo 60, ele vai até o versículo 71, mas eu quero meditar apenas alguns versículos. Vamos ver o versículo 60, diz assim a palavra de Deus: Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Em outras palavras, Jesus está pregando muito duro, né? Essa pregação que Jesus está pregando é uma pregação aí, que o povo não vai gostar, uma pregação muito... É uma palavra de correção, é uma palavra que o povo não vai aguentar essa mensagem, né? E é exatamente os dias que estamos vivendo. Sempre foi. Perceba que Jesus desceu aqui na terra já faz quase 2000 anos, né? E os dias que estamos vivendo se cumpre o que está escrito no livro de Timóteo, né? É a apostasia, é os últimos tempos que muitos se apostatarão da fé. Muitos que ouviam a palavra de Deus hoje estão deixando a sã doutrina, estão deixando a palavra de Deus para viverem a sua própria vida, para agradar a sua própria vida, não é mesmo, irmãos? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, que é ele mesmo, né, o Filho do Homem, para onde primeiro estava? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus aqui estava mencionando sobre a sua ascensão ao Pai, né? A sua volta até para se assentar, né, à direita do Pai, ali no trono. Jesus estava falando sobre isso, né? Depois da sua crucificação, depois ali da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando seus discípulos. E um detalhe, irmãos, Jesus ele passou o tempo que ele estava com seus discípulos, ele passou mais ensinando seus discípulos do que ensinando a multidão, as pessoas, né? É claro que Jesus pregou muito, né? Jesus ensinou muito também em parábolas para aquelas pessoas, mas Jesus ele pregou mais para os seus discípulos, ensinou mais aos seus discípulos, para que quando ele retornasse aos céus, de ele estar com o Pai, os seus discípulos pudessem estar preparados. Mas, não fugindo da mensagem, o versículo 66 vai dizer assim: desde então muitos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Olha aí, irmãos, uma pregação dessa, os discípulos estavam se afastando. A pregação, quando ela é dura, irmãos, quando a pregação ela é Bíblia, né? Porque Jesus vai dizer aqui, no versículo 63, irmãos, pode acompanhar aí, João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí Jesus vai dizer: as palavras que eu vos disse, ou seja, Jesus estava dizendo assim: as palavras que eu estou pregando, o que eu preguei a vocês, são palavras de espírito e vida. É a palavra de Deus que traz essa vida. Jesus estava dizendo: a pregação que eu preguei a vocês, ela traz espírito e vida. Espírito é um alimento, né, para o nosso espírito, é um fortalecimento para o nosso espírito e nos traz vida, né? Glória a Deus. Então, Jesus estava dizendo aqui que as palavras que ele estava pregando é espírito e vida. Então, de Jesus aos 12, que quereis vós também retirar-vos? Né? Então, a pregação que Jesus prega, por mais que para muitos seja uma pregação de exortação, uma pregação dura, né, que muitos não suportam ouvir, traz comichão nos seus ouvidos, ela está trazendo vida para o nosso espírito, para que a gente seja um crente
fortalecido, um crente vivificado, um crente que tem vida do Espírito de Deus em nós, dentro de nós, no nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, né? E muitos dos discípulos já não estavam mais acompanhando Jesus por causa das pregações de Jesus. Já pensou, irmãos? Então, é isso que a pregação, a Bíblia, quando ela é pregada, muitos se afastam por exatamente isso, não terem ouvidos espirituais. Quando ouvem a palavra de Deus, elas não conseguem receber a palavra de Deus e acabam então se afastando do Senhor, né? Aqui o versículo 68, quando Jesus disse: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: Senhor, para onde nós iremos, né? Se somente o Senhor tem palavra que traz a promessa da vida eterna. Glória a Deus, não tem outro pasto, não tem, irmãos. A gente pode procurar muitas pessoas, né, para pregar uma pregação, vai agradar nossos ouvidos até, mas somente Jesus tem a palavra de salvação, a palavra que traz vida para o nosso espírito, a palavra que nos traz a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. A palavra que Jesus traz para nossas vidas é uma palavra que vem de Deus, né? Então, que possamos estar sempre firmes na presença de Deus e que Deus nos abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue sendo conosco até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.